Senhor. Pai do Senhor, Dom Sidney Silva, Deus abençoe. Tomás Vanessa, Deus abençoe. Enquanto os irmãos vão entrando para essa nossa live dessa noite, vai ser um estudo, irmãos. Vai ser um estudo abençoado. Eu creio que vai edificar bastante a nossa vida. Mas eu preciso fazer uma apresentação aqui, porque tem alguns irmãos que estão nos assistindo, que são amigos dos amigos e até pessoas de outros estados. Então eu quero deixar aqui registrado, né? Meu nome é Gabriel dos Santos Júnior, sou pastor aqui na Assembleia de Deus Jesus Nova Vida. Sou casado com a Michele, a mulher mais linda desse mundo. E tenho 2 filhos, Gabriel Neto e a Maria Luísa. Gabriel tem 9 anos, tem 8 anos, está indo para 9. E a Maria Luísa tem 3, está quase inteirando 4 anos de idade. Amém? Eu creio que esse estudo aqui, irmão, vai ser um estudo abençoado. Você vai ser edificado por essa palavra e vai aprender também algo. Talvez você já leu o Evangelho de João e com certeza você já leu o capítulo 1, todo o livro de João Batista, de João, do evangelista João, e já ouviu acerca de João Batista, já estudou talvez acerca de João Batista, mas talvez essa visão que eu vou estar agora ministrando aqui sobre esta passagem, sobre a vida de João Batista, talvez você não tenha percebido. E isso vai ser de grande aprendizado para cada um de nós. Amém? Irmão Richard, Eliana, Deus abençoe. Nosso irmão Rodrigo Ramalho, Deus abençoe. Pai do Senhor, meu querido. Os irmãos entrando aí. E como eu disse, às 10 a gente daria início a esse estudo. Os irmãos que estão conosco aí, prepara o seu marca-texto aí, para que você vá acompanhando. Vai ser um estudo bíblico mesmo dessa vez, né? Lógico, a gente vai aplicar os textos da forma que a gente vinha fazendo. A gente vai aproveitar aquilo que o Espírito Santo for colocando aqui em nosso coração, mas no entanto, a gente vai trabalhar bastante com a Bíblia Sagrada. Amém? Irmão Adriano, ei, pastora Aparecida, Deus abençoe. Esposa do pastor Pedro Carmelino, bênção de Deus. Nosso irmão Adriano Florencio, Deus abençoe, meu querido. Já vai abrindo a sua Bíblia aí no Evangelho de João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. O capítulo de número 1. Cauã, Pai do Senhor, Cauã. Só vitrola, Cauã. Bênção de Deus. Deixa eu ajeitar aqui que o suporte aqui tá aguentando a câmera aqui, irmãos.
Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 19. Tem um subtítulo aí, falando assim, o testemunho de João o Batista. É bom a gente ver, meus irmãos, um detalhinho aqui, que é João o Batista, né? Não é sobrenome Batista. Batista é porque ele batizava. Pai do Senhor, pastor Pedro. Pastor Pedro é um paizão que tolera nós aí. Pai do Senhor, Deus abençoe. Manvera, Lúcia, Simões, Deus abençoe. Pai do Senhor Jesus. Então, João o Batista, não é? Geralmente a gente vê como sobrenome João Batista, né? Mas, no entanto, aqui, João o Batista, João, aquele que batiza, aquele que emerge nas águas. Amém? Vamos dar início então? Oh, glória! Mais alguns irmãos entrando. Oh, glória! Joaci Lima. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Pastor Pedro está dizendo que está aprendendo, sei. Eu é que fico constrangido aqui de falar, sabendo que o senhor está assistindo aí. Depois, qualquer coisa, o senhor dá um puxãozinho de orelha, hein? Vamos lá, irmãos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo número 1, versículo número 19, diz assim: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: Quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém? Rafaela Rony, Jaqueline Valente, Adriano, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês, que Deus possa abençoar suas vidas, vocês possam estar tendo um momento aí de paz e gozo em nome de Jesus. Irmãos, a gente leu esse trecho aqui que fala sobre João Batista,
E o interessante aqui, João ele aparece pregando no deserto, exortando e pregando sobre o arrependimento. E a palavra vai nos revelar que multidão e multidão de pessoas iam para o deserto encontrar com João Batista. E João Batista batizava aqueles que se arrependiam. Batismo do arrependimento. E aí alguns dos fariseus, ou enviados dos fariseus, foram até ele perguntar quem era ele. E ele então vai dizer que ele é a voz que clama no deserto, né? Como disse o profeta. Eles vão perguntar, é tu Elias? És tu, né, o profeta? O profeta. Por que eles falam é tu o profeta? Porque a gente sabe que João Batista é profeta. Amém? Mas, no entanto, por que eles falam o profeta? Porque haveria de vir um que Deus tinha falado a Moisés. Deus tinha falado a Moisés que um dia haveria de vir o profeta. E que o profeta ouviria o povo. Então, por isso eles perguntaram a ele se ele era o profeta, não se ele era um profeta, mas se ele era o profeta. Amém? O pastor Pedro falou que caiu. Será que caiu a internet lá para ele ou é aqui de onde que eu estou? Todos os irmãos estão nos ouvindo bem aqui? Estão nos vendo? Amém? Para a gente continuar. Nosso irmão Lucas falou que está tudo ok. Eu acho que está tudo ok, mas deve ser a internet do pastor Pedro, eu acho. Vamos ver. E ele respondeu que ele não era nem Elias, nem o profeta, e muito menos o Messias. Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Amém, irmã Aline? Deus abençoe. Obrigado. Amém? O que a gente aprende aqui de início, irmãos? Para a gente não perder aqui um pouquinho daquilo que a palavra vai revelando para nós. João, ele não vai usurpar o lugar de outro, ele não vai dizer que ele é aquele que ele não é. E também ele vai dizer assim, ó, eu sou o que eu vim, eu sou o que sou. Amém? Eu sou o profeta, eu sou a voz. Eu não sou o profeta, eu não sou o Messias, eu não sou o Elias, eu sou a voz. Mas que voz? A voz que o profeta Isaías profetizou. Então eu sou aquilo que Deus disse que eu seria. O que a gente aprende aqui com João? A gente aprende que a gente deve ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Aquilo que foi falado da parte de Deus a nosso respeito. E amém. Então João aqui ele se declara, né, sendo aquele que Deus profetizou acerca de si mesmo. Então ele vai dizer que ele não é o Messias que haveria de vir. Amém? Ele não é o Messias, mas no entanto, ele é o enviado a preparar o caminho para o Messias. Amém? Então olha o que está escrito no versículo de número 31 do mesmo capítulo, capítulo 1. Olha o que está escrito aí no versículo de número 31. E eu não o conhecia. Eu não conhecia quem? O Messias. Eu estou pulando o 29 e o 30 aqui, irmãos, de propósito, para que os irmãos possam entender depois a aplicação que eu vou fazer. Amém? Eu não o conhecia.
Conhecia quem? O Messias. Para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Amém? 33. E eu não conhecia, pela segunda vez ele fala que não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Presta bem atenção. João, ele é indagado, a falar de si mesmo. E ele vai dizer, eu não sou o Messias, com muita clareza. Eu não sou o Messias. Não sou Elias e também não sou o profeta. E ele vai dizer que ele não conhecia o Messias, mas, no entanto, foi-lhe dado, por revelação, uma incumbência. Qual seria essa incumbência? Que ele batizaria com água até que se revelasse o Messias. Marcela Lopes de Carvalho, Deus abençoe. Maria de Oliveira Sanches, Deus abençoe. Nossa irmã Helene Rodrigues, Deus abençoe. Então, ele não é o Messias, mas ele é aquele que prepara o caminho para o Messias. E um privilégio muito grande ele recebe do quê? De ser ele o homem que vai revelar quem é o Messias. Através do quê? Através do batismo nas águas. Através do batismo de João é que o Messias ele vai ser revelado. E ele tem essa revelação, de Deus para a sua própria vida, que ele mesmo disse, e eu não o conhecia, mas o que me mandou, quem foi que mandou? O próprio Deus que revela ali a João, para que ele viesse batizando, para que ele viesse batizando as pessoas para o arrependimento, o mesmo Deus vai revelar a ele que ele vindo batizando, revelaria quem? O Messias. A irmã Angélica também está conosco, Deus abençoe, irmã Angélica. Então, ele tem a revelação, de que ele seria aquele que revelaria o Messias. Amém? Então, agora a gente vai voltar no versículo de número 29. Versículo número 29. Versículo número 29 diz assim, Lembra que no 28, é o acontecido ali da interrogação sobre ele e tal. Termina falando onde é que está acontecendo o interrogatório, daquelas pessoas que perguntam se ele é o Messias ou não. No 29, vai dizer assim, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim, vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Amém? Olha que interessante. Lembra que eu pulei esses dois versículos aqui, irmãos? E fui lá no 31, e o 31 diz assim, e eu não o conhecia. Os irmãos aí que têm já um conhecimento do Evangelho, que já tem um pouco de conhecimento aí das Escrituras, os irmãos vão concordar comigo que dificilmente João não conhecia Jesus. Por quê? Porque a gente sabe que João o Batista e Jesus são primos. E que eles nascem com uma diferença muito pouca de tempo. Amém? Então falar que João Batista não conhece Jesus é muito difícil, porque a gente sabe, até pela convivência entre as duas mães. Lembra que quando a mãe de João Batista está grávida, Maria faz uma visita a ela,
e elas entram ali no mistério, e até João entra no mistério junto. Amém? Os irmãos sabem disso. Tá no livro sagrado. Então, falar que João Batista não conhece Jesus, né? Não é uma verdade. Mas o que João está dizendo, eu não conhecia, é que ele não sabia que Jesus era o Messias. Por isso ele está dizendo, ó, eu não o conhecia. Eu não o conhecia como Jesus, como meu primo, como aquele que era filho de Maria. Não, eu não conhecia. Eu não sabia que era ele, o Messias. Lembra que no 33 ele vai dizer, ó, eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. No 31, eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando. Revelando o quê? Revelando para João Batista, ou revelando qual era ou porquê que João Batista batizara. Ele vinha batizando para que o Messias fosse revelado. Então presta bem atenção. Quando ele fala aqui, ó, no dia seguinte, né? João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então ele sabia quem era, ele conhecia João, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era filho de Maria. Mas o que ele não sabia era que seu primo era o Messias. Amém? Mas aqui ele revela que Jesus é o Messias e ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que os irmãos possam aí registrar, né, como é um estudo, as interrogações ou aquelas pessoas que o interrogaram, vai estar registrado também, irmãos, ó, em Lucas 3, do verso 15 a 16, em Marcos, capítulo número 1, 7, versículo 7 e 8, e Mateus 3, capítulo 3, versículo número 11. É de quando João ele passa por esse interrogatório acerca de si mesmo, perguntando se ele seria o Messias. Mas, como a gente está vendo aqui na Escritura, João o Batista, ele vai falar com verdade, a verdade, dizendo que ele não é o Messias. Mas, no entanto, ele também revela, né, que a sua função de vir batizando com águas, ou batizando nas águas, também tinha a função de revelar o Messias. Amém? Até aqui tudo bem? Então vamos continuar. No capítulo número 3 do Evangelho de João, a partir do versículo 22, a gente vai encontrar um segundo testemunho de João. Né? Bastante interessante, e aí os irmãos vão começar a entender do porquê que eu disse, né, sobre a morte de João Batista. Amém? Vamos lá. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Porque ainda João não tinha sido lançado na
prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu destes testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, presta bem atenção, irmãos, agora, que João vai dizer. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Presta bem atenção. No capítulo 1, quando João vê Jesus, quando ele encontra com Jesus, ele diz assim, ó: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João olha, e por revelação ele reconhece Jesus como Messias, quando depois do batismo ele vê que a pomba desce sobre Jesus, e ele vê, né, no versículo 32 do capítulo 1 diz assim, ó, e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Agora Jesus já não é mais o Cordeiro, Jesus ele passa a ser agora o homem. Parece que a revelação está retroagindo. Por quê? Porque Jesus deixou de ser o Cordeiro e agora voltou a ser o homem. Ele fala assim, ó, o homem a quem João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. E depois ele diz: eu já disse que eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, e ele vai dar uma explicação, vai falar acerca do enviado, mas ele não vai afirmar e vai dizer assim, ó, não, aquele um que vocês estão falando aí, ó, esse realmente é o Messias. Ele não vai afirmar. Repara no texto, ele não afirma que Jesus é o Messias. Ele não afirma que Jesus é o Messias. No capítulo 1, afirmando, para que isso fique gravado, é um estudo, irmãos. Então a repetição, ela é didática para o aprendizado. João testificou, versículo 32, capítulo 1, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu, como pomba, e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Sobre quem que ele viu? Sobre Jesus. Ele não conhecia Jesus? Conhecia. Mas o que ele não sabia era que Jesus era o Messias. Agora, no entanto, ele é interrogado de novo. Ele é perguntado de novo e fala, ó, e aquele? Quem é aquele? E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, e ele batizando, e todos vão ter com ele? João respondeu e disse: o homem não pode receber. Amém? Irmãos, a gente vai ver aqui que João, ele batiza, né? Ele batiza. E a função do batismo para João era que ele revelasse o
Messias. No entanto, João, ele batiza, ele revela o Messias, mas, no entanto, ele continua batizando. No capítulo 4 do Evangelho de João, diz assim, ó: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Tá vendo? Então Jesus caminha, Jesus, né, já foi revelado, mas no entanto, João, ele continua batizando. João continua batizando. Versículo de número 23 do capítulo 3 diz assim, ó: ora, João batizava também. Por quê? Porque Jesus já tinha sido revelado, Jesus já tinha dado início ao seu ministério, né? Depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Jesus já dá início ao seu ministério, Jesus já tem os seus discípulos, Jesus já está caminhando. Mas o versículo 23 do capítulo 3 diz assim, ó: ora, João batizava também em Enom. E por que João está batizando ainda? Versículo de número 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Por que João batiza ainda? Porque ele ainda não foi preso. Por que João vai ser preso? Porque continua batizando. Por que João batiza? Porque ainda não foi preso. Quem começou a entender aí o mistério? Escreve aí, irmãos. Quem está começando a entender o mistério aqui, ó. Tá vendo? Aqui no capítulo 3 é bastante revelador aqui, o versículo de número 24. Por quê? Jesus, ele dá início ao seu ministério, por quê? Porque o Messias foi revelado. João revela o Messias. Mas, no entanto, João continua também batizando. E por que ele continua batizando? Versículo 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. No capítulo 1, irmãos, versículo número 37, vai nos dizer assim, ó: versículo número 35, do capítulo 1, diz assim, ó: no dia seguinte o quê? Da revelação de Jesus, ou da revelação do Messias. No dia seguinte, a revelação do Messias, capítulo 1 de João, versículo número 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. Presta bem atenção. Dois discípulos de João o Batista ouviram João dizendo que Jesus era o Messias, era o Cordeiro de Deus, e por causa que eles ouviram isso, eles foram seguir a Jesus. Versículo de número 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e haviam seguido. Então achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Presta bem atenção. Da mesma forma como os discípulos de João, ao ouvirem o próprio João o Batista, dizendo que Jesus era o Messias, era o Cordeiro, eles deixaram de seguir João e foram seguir o Messias, o Cristo revelado. Era para
João tomar a mesma atitude. Era o quê? Ó, o meu ministério foi cumprido. Então agora eu vou seguir o Messias que já foi revelado. Presta bem atenção aqui. João, ele tinha a revelação, mas não tinha o entendimento. Deixa eu falar uma coisa para deixar gravado aqui, para você gravar aí no seu coração, para você ter um entendimento. Tem pessoas que têm a revelação, mas não têm o entendimento dela. O que acontece, pastor? Acontece que quando você tem a revelação, mas não tem o entendimento, possa ser que ter a revelação por si só, a Silvana, a Rosa também está conosco, Fátima Feliciano, Deus abençoe. Ela estando com a revelação, mas sem o entendimento, isso ao invés de ser bênção, muitas das vezes vai ser problema. Porque João, ele tem a revelação, mas ele não tem o entendimento. Eu quero falar agora aqui com líderes, talvez até com pastores que estão nos assistindo. É bom a gente compreender isso. Talvez o nosso ministério, ele não vai além de revelar pessoas. O ministério de João, ele vai até revelar o Messias. O que era para João fazer? Era para João o Batista, assim que revelar o Messias, falar, opa, está cumprido o meu ministério. O que você vai fazer, João? Eu vou seguir o Messias. Porque o meu ministério era revelar o Messias. Eu recebi daquele que me mandou batizar, que esse seria revelado pelas águas, e que eu veria o Espírito pousando sobre ele. Então, se ele está revelado, eu vou seguir. E é justamente isso que os seus discípulos, ou esses dois discípulos aqui, vão fazer. Assim que eles ouvem João o Batista dizendo que Jesus é o Cordeiro, eles vão deixar de seguir João para seguir o Cordeiro. Amém? Então a gente aprende isso. Aprende o quê? Duas coisas. Aprende que ter a revelação e não ter o entendimento não vai adiantar de muita coisa. E que se a gente não compreender através do entendimento da revelação que o nosso ministério, ele chega, ou ele tem um final, ele chega no seu final, quando se revela o próximo, também a gente vai ter problema. João, se ele continua batizando, ele vai estar trazendo dúvida acerca de Cristo. Por quê que ele vai estar trazendo dúvida acerca de Cristo? Porque se a função dele era revelar o Messias através do batismo, se ele revelou a Jesus, se ele revelou o Messias e continua batizando, com isso ele vai estar trazendo dúvida sobre essa revelação. Então o que vai acontecer com João? Ele vai ter que ser impedido de continuar esse ministério. Eu sei que para você é um choque, você tem o João Batista como seu herói, mas no entanto, João Batista ele continua fazendo de forma equivocada aquilo que já tinha se cumprido. Amém? Então, para que João Batista não lance dúvida sobre Jesus ou sobre o Messias que fora revelado, vai ter que acontecer algo com João. O que vai ter que acontecer com João? Ele vai ser preso. Ele vai ser preso. Por que ele vai ser preso? Capítulo 3, verso 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Por que ele não tinha sido lançado na prisão? Porque estava batizando. E porque ele continua batizando é que ele não está na prisão. Mas por que ele vai para a prisão? Porque ele continua
batizando. Talvez você fale assim para mim, pastor, isso não revela muita coisa. Só porque ele deixou de chamar de Cordeiro de Deus, passou a chamar de homem, e porque ele continua batizando, não quer dizer que ele não creu ou que ele não está acreditando que Jesus é o Cristo. Será que não? Será que a Bíblia nos revela um ponto-chave em que a gente vai ter certeza que João o Batista, ele não acredita que seu primo Jesus é o Messias? Tem um ponto claro, irmãos. E a gente vai lá agora. Mateus capítulo de número 4. Mateus capítulo de número 4. Só um detalhinho aqui, irmãos, capítulo 4, ele vai dizer assim, ó, versículo de número 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, da terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, aos que estavam assentados na região e sombra da morte. A luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar. Presta bem atenção. Enquanto João não vai ser preso, Jesus, ele não inicia o seu ministério. Jesus, ele vai iniciar o seu ministério de forma efetiva quando João vai preso. Tá aqui, ó, capítulo 4 de Mateus, versículo número 12. E o versículo revelador é o 17, que diz assim, ó, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando é que ele dá início? Ou desde quando? Desde então, desde quando? Porém, ouvindo que João estava preso. Porque João está preso, agora Jesus vai iniciar o seu ministério. Por quê? Porque não tem como Jesus iniciar o seu ministério e João ainda batizando. Por quê? João ainda batizando lança dúvidas sobre o Messias que já fora revelado. E por que João está com dúvida de que Jesus, será que é ele mesmo o Messias? Simples. Por que João está duvidando que Jesus é o Messias? Por que ele continua batizando? Por que ele não vai seguir Jesus, já que o Messias foi revelado? Simples, meu irmão. Vamos ver se você consegue entender, compreender. O que Jesus é de João Batista? Primo. Vai se revelar aqui, irmãos, uma coisa bastante interessante. Sabe o quê? Por ele ser primo, por Jesus ser seu primo, lançou dúvidas sobre a mente dele. Ele viu o Espírito repousar sobre Jesus. Ele testemunhou e testificou para todos ouvir, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu o Espírito Santo em forma de pomba repousar sobre Jesus. Mas esse Jesus que está diante dele é primo.
Sabe o que vai revelar aqui para nós, meus irmãos? Que a convivência é um agente de desonra. Como assim? É muito fácil para nós aceitar que um estranho é especial. Mas aceitar que alguém que convive conosco, que está cotidianamente conosco, que a gente conhece, que a gente convive, é difícil da gente aceitar. É difícil da gente aceitar. Sabe? Tem que vir alguém de fora para dizer para você que a sua esposa é uma excelente esposa. E exaltar as qualidades que ela tem. É preciso vir alguém de fora para falar o quanto o meu filho, ou seu filho, ou os nossos filhos são brilhantes, são bênção. É preciso alguém de fora falar. Por quê? Porque a convivência, ela é um agente de desonra. A convivência faz com que a gente perca o foco daquilo que é especial, nas pessoas especiais que estão à nossa volta. Por causa desse laço, por causa dele saber quem é Jesus, logo após ele ter uma tremenda revelação, João, ele vai ter dúvida. Então Jesus, ele vai dar início ao seu ministério logo após João ser preso. E aí talvez você olha aí e você fala assim para mim, mas pastor, isso ainda é pouco para ser base dessa afirmação de que ele realmente estava com dúvida. Então tá bom, irmãos, vamos para a Bíblia. Porque a palavra é que nos dá base para tudo isso. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo número 11. Capítulo de número 11. Versículo de número 1 a seguir diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Quer mais alguma prova, irmãos? De que ele não está acreditando de que o seu primo Jesus é o Cristo, o Messias, aquele que haveria de vir, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Está aí. Então você entende por que ele foi preso? Entende por que ele vai ter um fim tão trágico? Por quê? Porque ele tinha uma revelação, mas não tinha entendimento dessa revelação. E porque ele não tem entendimento dessa revelação, ele vai pagar talvez um preço muito alto por isso. Deixa eu falar, meu irmão. É gostoso ter revelação, mas melhor do que ter revelação é ter o entendimento dela. João Batista, ele não tem o entendimento dela. Por ele não entender que o seu ministério vai até revelar o Messias, e que após o Messias ser revelado, cumpriu-se o seu ministério, ele agora vai estar aqui na prisão, perguntando e indagando ainda que ele teve o testemunho, ainda que ele teve a revelação, ainda que ele testificou o Espírito Santo sobre Jesus,
ele ainda agora na prisão, ouvindo acerca de Cristo, acerca de Jesus, dos feitos de Jesus, ele vai mandar alguém perguntar, vai lá e pergunta se ele realmente é o Cristo, se ele realmente é o Messias. Jesus, irmãos, não vai nem perder tempo em responder, de falar se é ou não. Eu acho lindo essa passagem aqui, capítulo 11 de Mateus, porque a resposta que Jesus vai dar é uma resposta que ele dá para nós cotidianamente. É só a gente que não percebe. Como assim, pastor? Presta bem atenção. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes, né? Jesus poderia muito bem dizer para ele, esperar outro quem? Ele não sabia que aquele que haveria de vir ia ser testemunhado por ele próprio pela descida do Espírito sobre ele? Ele poderia dizer, mas olha o que Jesus vai dizer. Jesus não vai dizer, não vai entrar nessa questão. Jesus vai dizer assim, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e que vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Presta bem atenção, meu irmão, minha irmã, meus queridos que estão aí ouvindo. O que a gente aprende com isso aqui? Jesus responde e diz, vai lá e diz para João, anunciai a João as coisas que ouvis e que vedes. Meu irmão, a marca de que Deus é Deus e de que Cristo, né? Que Jesus é o Cristo e que o Espírito Santo habita em ti, habita em mim, habita na sua vida. A marca são os feitos, é o que é realizado na nossa vida. O que acontece, os feitos que acontecem na nossa vida, testificam de Cristo e de que Cristo realmente é o Messias, de que Deus é Deus, de que o Espírito Santo está conosco e está entre nós. Amém? Então aqui, fica marcado mais uma vez o que? João com dúvidas. Será que realmente é o meu primo que é o Messias? Será? Talvez, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aí, você está do lado de alguém tão especial, que tem um chamado brilhante, que tem uma promessa de Deus tremenda, mas por causa da convivência, cuidado com a convivência, porque a convivência é um agente de desonra. E talvez você não vai perceber que no seu círculo familiar, no seu círculo de amigos, no seu círculo de pessoas que participam aí de forma na sua vida, seja tão especial. João, daqui para frente, daqui da prisão, todos conhecem a história. João, ele vai ser decapitado. A sua cabeça ela vai ser dada a prêmio. Mas pensa comigo. João poderia ter evitado isso se ele tivesse entendido de que o Messias sendo revelado, João ele teria que seguir o Messias.
aquele homem humilde, aquele homem de muita humildade, que disse que importa que ele cresça e que eu diminua, ele não vai ser capaz de deixar o seu ministério para seguir o ministério de Cristo. A gente tem que ter cuidado, irmãos, porque nem sempre o que é dito em palavra se manifesta em atitude. A gente está tendo prova aqui na Escritura. Foi João que disse. João disse assim, ó, importa que ele cresça e que eu diminua. Né? Mas só que o próprio João, que diz que importa que ele cresça e que eu diminua, não foi capaz de se diminuir o suficiente para deixar o seu ministério e seguir Jesus. Por quê? Deixar o seu ministério? Porque o ministério dele já tinha se cumprido. O ministério de João Batista era de revelar Jesus, de revelar o Cristo, o Messias. Jesus era o seu primo. Ele conhecia Jesus, mas não conhecia que Jesus era o Messias. Mas Jesus, ou o Messias, foi revelado através da pessoa de Jesus. E ele diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Mas ele não foi humilde o suficiente para deixar de batizar ou de fazer o batismo de arrependimento e seguir a Jesus. Amém? Então, o ensinamento que a gente tem aqui hoje, você vai falar assim, não, você pode até dizer, João morreu porque ele falava a verdade, ele não tinha medo de falar a verdade, ele falou a verdade lá, né? Para Herodes, e por causa disso ele morreu, tal, que a mulher já tinha raiva dele. Você pode aplicar isso? Pode. Mas você vai ver que ele foi parar na prisão por um equívoco. Que equívoco? Talvez ele continuaria, ele seria um dos discípulos de Jesus, ele seria honrado por isso, ele ia continuar batizando, mas agora ele estaria andando com Jesus, acompanhando a Jesus, ele estaria, né, conduzindo até aqueles que vinham até si, para quem? A Jesus. Mas não, ele continua batizando. E porque ele continua batizando, ele não pode, ou Jesus não pode, dar início ao seu ministério, ou dar continuidade ao seu ministério. Presta atenção, irmão, deixa eu falar. Você pode ter um ministério, isso aqui vai para líderes, isso aqui vai para nós, pastores, e vai também para aqueles líderes, de departamento, qual que seja ele, qual for. Presta bem atenção. Você pode ter um ministério brilhante, você pode ter uma liderança brilhante, Deus pode agir de uma forma tremenda na sua vida, mas toma cuidado para você não ir além daquilo que você foi chamado. Toma cuidado para que você não queira ir além daquilo que o seu ministério foi proposto. Porque possa ser que você vai ser uma bênção, Deus vai te exaltando, você vai sendo honrado em cima daquilo que você está fazendo, pelo trabalho que está sendo feito. Você vai indo com uma beleza. Mas se você tentar passar, se você tentar avançar além daquilo que você foi chamado, ou aquilo que é o seu ministério, possa ser que você vai passar pelo processo que João Batista passou. Lembra que eu disse lá? Por que ele ainda batiza? Porque ainda não tinha sido preso. É muito claro, ó, capítulo 3. Porque ele batizava, ele foi preso. Por que ele deixou de batizar? Porque está preso. Se ele não tivesse preso, ele ia continuar batizando. O ministério tão lindo de João Batista, ele vai terminar de uma forma tão trágica,
Não só porque ele tinha a rincha lá com aquela mulher lá que vai pedir para sua filha pedir de prêmio a cabeça dele, não. É porque, por falta de entendimento da revelação que ele tinha, ele não vai ser humilde o suficiente a deixar o seu ministério e seguir a Jesus, o Messias. Que isso fique de aprendizado para nós nessa noite e que você possa ter aprendido um pouco mais sobre as Escrituras. Você vai ver aqui acerca dessa história, acerca disso tudo que a gente aprendeu aqui hoje, de uma forma tremenda. De que cada um de nós tem um chamado específico. E que Deus ele vai nos honrar, Ele vai nos dar graça em tudo que a gente fizer, mas até o limite daquilo que é para ser feito. Que ao passar disso, a gente vai sofrer detrimento. Amém? Você acha que é pouco? Você acha que é pouco. Você acha assim, nossa, ele morreu. E aí, um grande homem como esse, no reino de Deus, na volta de Cristo, no reino é governo, no governo de Cristo, João, ele vai ter uma posição excelente. Presta bem atenção no que eu vou falar. Talvez essa revelação seja a revelação que eu falo assim da Escritura, que o entendimento que a Escritura vai nos trazer aqui seja para fechar esse estudo aqui. Para fechar esse estudo aqui. Capítulo 3 diz assim. Capítulo 3, espera aí, irmãos. Não, é o capítulo 3 mesmo. João respondeu: o homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Presta bem atenção. O próprio Jesus, ele vai dizer assim, acerca de João Batista. Nascido de mulher, não há um outro. Olha o que Jesus vai falar. Que nascido de mulher, não tem ninguém semelhante a João. Amém? Jesus vai dizer isso. Mas, no entanto, Jesus vai dizer assim, ó. Porém, eu vos digo, que o menor no meu reino será maior do que João. Eu sei que as pessoas olham para essa palavra de forma espiritual e não entendem a revelação que a palavra está dando. Por causa disso, desse contexto todo que eu acabei de falar aqui com os irmãos, Jesus ele vai falar e vai se referir a João o Batista dessa maneira. Nascido de mulher, não existe ninguém, ou não existiu, ou não vai nascer ninguém como João. Porém, eu vos digo que o menor no meu reino será maior do que João. O que significa isso, pastor? O que pode ser menor no reino de Deus? Menor. Quando ele está falando assim, menor,
ele está falando assim, a posição mais baixa no reino. Fala alguma coisa, hein, meu irmão? Ele vai ser o menor, porque o menor vai ser maior do que ele. Sabe por quê? Porque ele não preferiu ser, presta bem atenção nisso, ele não preferiu ser filho, ele preferiu ser amigo. Ele disse assim, ó, eu já estou feliz, o meu gozo já está completo, porque eu sou amigo. E Jesus disse que a gente tem que ser filho, porque o filho ele vai entrar no gozo do seu Senhor. O amigo ele só ouve de fora. Por causa dessa atitude de João, ou dessa falta de compreensão de João, Jesus vai dizer isso acerca dele. Vai dizer, ó, nascido de mulher, não existe outro como João. Mas, no entanto, no meu reino, o menor do meu reino será maior do que João. A lição que a gente aprende aqui, irmãos, é de que a gente necessita ter entendimento de até onde vai a nossa chamada, o nosso ministério, de até onde vai o propósito de Deus na nossa vida. Quando é que o propósito de Deus na nossa vida, ele vai revelar alguém que vai dar continuidade. A gente vai aprender aqui, nessa passagem aqui, não só isso, que se diminuir, como João disse, não é o bastante. A gente tem que fazer como Paulo. Paulo ele não diz diminuir, ele vai melhorar, ele vai dizer assim, ó, vivo não mais eu, estou morto, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em você, você vai sempre estar vivendo no centro da vontade de Deus. Espero que você tenha aprendido. Espero que você não fique bravo comigo, que talvez você tenha aí João ou Batista como herói. Mas é o que a Bíblia nos revela, isso nos ensina muito e a gente precisa aprender com as Escrituras Sagradas. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter uma noite abençoada aí de repouso, que a sua noite seja maravilhosa, que seu dia, que sua quinta-feira seja de bênção, o final de semana seja de bênção, que Deus possa realizar o desejo do seu coração, que você possa aí estar sempre em comunhão com Cristo, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer muito a cada um dos irmãos que esteve conosco. Espero sempre estar contando com os irmãos. Irmãos, tem pessoas que dizem assim para mim, mas você vai tirar esse tempo para ensinar tal, e você não ganha nada com isso? Sabe, você estuda, você investe em livros, em estudo, em cursos, em faculdade teológica, aí você vai, irmãos, é um prazer imenso compartilhar isso com quem gosta da palavra. Aquilo que eu recebo de Deus, Deus tem me dado, Deus tem me chamado para isso. E é um prazer poder compartilhar com os irmãos. Então, que os irmãos, eu quero agradecer os irmãos por estar me dando essa oportunidade. Na verdade é essa. Eu quero agradecer a vocês que estão conosco, que me acompanham aí, pela oportunidade que vocês me dão de ser canal, ou ser uma ferramenta de Deus,
para as vossas vidas. Porque foi para isso que Jesus me chamou. E se Jesus me chamou para fazer isso, eu tenho que fazer. Amém? E eu glorifico a Deus pelas suas vidas, porque vocês estão me abençoando, me dando essa oportunidade. Amém? Deus possa abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe.